É verdade, eu amo essa música. Uma vez eu fiz um exercício muito legal com ela, se vocês quiserem fazer, seria ótimo. Escolhe um pequeno grupo ou no grupo familiar que vocês estão, toque a música e olhe um por um nos olhos do outro, ouvindo a música. É uma força que nós sentimos, né? E para os casais, ouça, olhando nos olhos. Mas a música. Qual é a música do problema? Pode. Qual grupo? Eu escolhi essa música também porque a energia do amor é o que pulsa em nós diante da lei espiritual. E é na companhia dessa energia de amor que nós vamos iniciar esse estudo e vamos manter. Tá bem? Alguém já viu falar sobre leis espirituais e psíquicas? Já viram? Leis cósmicas. Leis cósmicas, já viu? Já. Nós já vimos uma porção de leis, uma porção de códigos de leis, que são leis humanas, civis ou cíveis, né? Leis de Deus, lei da natureza, lei da igreja, lei de que mais? Lei da minha casa. Os especialistas na lei, lei da minha casa, não tem lei? Tem. Alguém conhece a lei que rege o seu espírito? A lei de Deus. A lei que rege o seu espírito, alguém conhece? Então eu vou lhes apresentar as leis que nos regem espiritualmente. Vamos lembrar que nós somos espíritos em jornada física. As leis que nós vamos falar aqui são as leis que nos regem espiritualmente, regem o nosso espírito. Não é o ego, não é a personalidade, não é o corpo, é o espírito. Então, muitas vezes nós vamos ficar em atrito com a nossa lei interna, que se mistura com o aspecto humano. Então essas leis são chamadas leis espirituais e psíquicas, porque elas atuam em nosso psiquismo. Compreende? Deu certo? Passar, só para passar. Porque tem que Só para passar, então vamos lá. A primeira proposta. Como? Cabe dois cantando. Tem uma aqui. Traz mais uma. Aqui, ó. Traz suas coisas ali, Janela. Oi? Então, a primeira proposta de investigarmos as leis espirituais é esta. Aponta pra cá, né? Não, Tá muito fraca. então vai. Vai lá, Cris. Se você não quiser ser mais do que é, não temerá ser menor do que é. Essa é uma expressão do Guia do Pessoa. Vocês poderiam me dizer um pouco do que compreendem sobre se você não puder, não quiser, aliás, ser mais do que é, não temerá ser menor do que é. Silêncio. Se eu não posso, se eu não quero ser mais do que eu sou, eu não temo ser menos do que eu sou. Isso é válido para nós? Quando vocês olham para o ego, qual que é a resposta?
essa maior. Se alguém diz que você é menos, o que você diz? Você que acha. Exatamente. Como espírito, se eu não quiser ser mais do que eu sou, eu também não vou temer ser menos. Porque o meu espírito é que está em evolução. Essa expressão é muito semelhante àquela do Evangelho que Jesus disse para nós, né? Se você quiser ganhar a sua vida, perder-la. Ou seja, se você quiser viver em espírito, viver a vida verdadeira, você perde a condução dela própria no nível físico. E vai viver a vida espiritual. Não é isso? Então, o tempo todo nós vamos conviver com essa expressão de ser verdadeiramente aquilo que sou. Quando eu apresentava isso para o grupo de estudo, uma pessoa falou, então, ser humilde. Nós, humanos, nos referimos à humildade. Ser humilde é escolher o último lugar, tá certo? Não. Ser humilde é deixar todo mundo passar na minha frente. Não. Ser humilde é andar de fusquinha. Não. Ser humilde é usar os sapatos gastos, roupas gastas. Às vezes nem tomar banho. Hã? Então o que é ser humilde? Saber que eu sei e aprender. Ser humilde é o exercício Sei que não segundo... nada sei. Também não. Querer ser Eu sei do que sei e sei do que não sei. Talvez seja essa a proposta. Eu sei que nada sei, é impossível, porque alguma coisa eu sei. Então eu sei do que sei e sei também do que eu não sei. Tá certo? Eu tenho que saber o que eu sei e o que eu não sei. Não é verdade? Então, o que eu estava falando mesmo? Porque ela falou, fica parecendo, tipo assim, eu tenho que fingir que eu não sei nada, né? Tem alguma coisa que você precisa. Ser humilde. O que eu estava falando? Ser Humildade, está comentando o conceito de humildade. Está conceituando humildade. Então, humildade é eu poder, segundo até o guia do Pessoa, que também a doutrina cristã, ou o cristianismo, diz que é eu saber exatamente quem sou. E se eu sei quem eu sou, não vou temer ser menos daquilo que eu quiser ser. Não é verdade? Se eu sei quem eu sou, eu posso chegar na sua casa e sentar em qualquer lugar, eu não preciso do lugar de destaque. Se eu sei quem eu sou, eu posso andar com a roupa que me é confortável, e não com a roupa da moda para chamar a atenção de todo mundo. Andar de fusquinha. Andar de fusquinha. Não é? Os meninos riram. Certo? Porque você anda de Honda automático. Tá bom, obrigado. Então, a humildade está no poder real. Aquilo que sei, eu dou testemunho. Aquilo que eu não sei, eu também dou testemunho disso. Não é verdade? Então, vamos ver sobre a lei da responsabilidade pessoal. As leis de Deus, as leis espirituais, elas são 12 leis. E elas nos convidam à reflexão do ponto de vista espiritual. A primeira lei é muito semelhante à lei de Deus, na primeira lei de Deus, as duas primeiras leis de Deus, que resume a lei inteira, não é assim? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo coração, de todo entendimento, e ao próximo como a si mesmo, resume toda a lei de Deus. Resumindo toda a lei de nossos espíritos, toda a lei espiritual, é a lei da responsabilidade pessoal. Porque ela orienta todo o trabalho do pessoal, ou seja, todo o trabalho do caminho, de qualquer caminho que você queira seguir. Se você deseja ser budista, se você deseja ser até mesmo ateísta, você vai seguir uma lei de responsabilidade pessoal. Você vai responder
responder por suas habilidades pessoais. Então, aqui onde está escrito do caminho, pode ser qualquer caminho. Pode. A Andréia vai distribuir para vocês a palestra 171, que é de onde nós tiramos esse texto. Eu vou sugerir a vocês que levem para casa, que leiam e venham conversar e estudar conosco. Não temos a última palavra. O que eu estou fazendo é um resumo sobre aquilo que eu pude traduzir. Mas vocês lendo vão traduzir outras coisas, compartilhar conosco, e aí sim faremos um estudo interessante. Se tiver qualquer dúvida, anota. Essa palestra não é de tradução original. Então pode ser que a gente encontre alguma palavra que vocês acham que não combinam bem. Tragam para nós também, porque também pode ser um erro de tradução. Tá bem? Eu já achei. O quê? Então, a lei de responsabilidade pessoal, à primeira vista, é difícil de aceitar. Por que é difícil de aceitar uma lei que nos coloca responsáveis por nós mesmos? Porque aceitar a derrota e pôr a culpa nas circunstâncias da má sorte ou nas faltas das outras pessoas é bem mais fácil, aparentemente. Você sabe por que está acontecendo isso comigo, Murilo? Porque o Filiano não fez o que ele combinou comigo. Porque Deus não me atendeu às súplicas. Porque eu fui lá naquele grupo Ismael, expliquei tudo que eu queria e os espíritos não me atenderam. Não foi assim, Fátima? Quando eu fui lá no atendimento da terra, É culpa de alguém, né? é culpa de alguém, não é minha. Ou então na má sorte, é assim mesmo, eu nunca fui uma pessoa de sorte. Nunca ganhei nada na loteria. Nunca jogou. Hã? Ou então, sou derrotista, aceito as minhas derrotas assim, com total facilidade. Não é assim? Então, o guia diz assim: a aceitação da lei da responsabilidade pessoal varre do mapa a autopiedade, a resignação, a aceitação passiva, os ressentimentos latentes contra as injustiças da vida e o famoso jogo masoquista de repisar a queixa contra a vida. Vocês vão perceber que o então chamamos de guia, ele é objetivo, direto. Então ele diz que essa lei, ela varre do mapa, ou seja, se você se torna responsável por suas atividades pessoais, por seus sentimentos, por todos os sua produção interna e externa, você varre do mapa a autopiedade, de ficar com dó de você mesmo. Não é verdade? Também varre a resignação. Pois é, foi assim mesmo, não deu. Né? Não deu, a maioria das vezes, porque verdadeiramente eu não tive nenhuma consciência de responsabilizar-me por isso. A aceitação passiva, que é essa da gente aceitar sem fazer nenhum questionamento a nós mesmos. As circunstâncias que nós escolhemos viver, as escolhas que praticamos. Está dando para caminhar? Os ressentimentos latentes. Alguém sabe o que é ressentimento latente? Tá dentro. Hã? Tá dentro. Está dentro de mim. Vamos imaginar que o Hipólito fez uma coisa que eu não gostei, a Ângela também, a Andréia, o Hudson, e eu fiquei toco, aguardei aquilo. Nós vamos guardando. Aquilo fica latente porque de repente a Zezé faz uma coisa assim e eu respondo assim. Porque estava tudo guardado, armazenado em mim, e ela fez de novo, me provocando aquela reação, e eu resolvi soltar tudo de uma vez. Aí eu vou, esvazio tudo. Mas ela não é a responsável por esse esvaziamento meu. Eu sou responsável. Ela fez o trabalho do interruptor. Tum!
O restante, que abriu as portas, é de responsabilidade minha. Não é isso? As injustiças da vida, a Andréia é mais rica e mais bonita que eu, o Rafael é mais novo que eu, jovem, não é isso? Por que será que eu perdi tanto tempo na vida? Nós ficamos assim. O famoso jogo masoquista, eu tenho que sofrer mesmo, e a queixa de queixar, a vida é assim mesmo. Liga não. Não é? Essa lei aparentemente dura é a mais esperançosa, encorajadora, libertadora e fortalecedora de todas as verdades. Porque se eu tenho esperança, tenho primeiro em mim mesmo. Se eu estou encorajada, se eu adquiro coragem, é porque eu recebo e me abro para a coragem. Se eu me liberto de coisas, e muitas dessas coisas que acabamos de dizer, é uma libertação da qual eu participo ativamente para poder me esvaziar. Não é isso? Fortalece porque ela continua nutrindo as minhas disposições em favor das minhas verdades. E das verdades que eu vou melhorando a cada dia. Não é assim? Onde que entram as minhas doenças nisso? As minhas doenças também são responsabilidades de responsabilidade pessoal. Eu gero a minha doença. Inclusive, na homeopatia, a gente diz assim, o médico homeopata diz assim, quando foi que você fez esse câncer? Aí o paciente falou, você está doido? Eu vou fazer um câncer em mim? Não, foi você mesmo que fez. Nós só não sabemos quando, nem como fizemos. Às vezes isso ficou tão inconsciente na nossa vida, e essas coisas nós fazemos muita questão de esquecer, que nós não podemos mais associar o efeito, que é a doença, a causa, aquilo que gerou, que às vezes está muito ligado a questões antigas dentro de nós. Sabe como? Por exemplo, o câncer, nós vimos aqui quando trabalhamos com o tema da morte, lembra? Também é um registro kármico. Então, eu penso no registro kármico, quem que gerou esse karma? Euzinha. Não é verdade? É difícil de nós pensarmos às vezes. Passou por aqui. Sim, tem um meio abraço. Agora estava muito concentrado. Estava mesmo. Helena, eu discordo. Muitas vezes a gente sabe quando e como. Sabe. Mas muitas vezes a gente não tem a consciência naquele momento, no passado. É verdade. É verdade. No Não é futuro, isso. Muitas vezes a gente, quando acontece, Aí a gente lembra. sabe quando aconteceu, o que aconteceu. Isso mesmo. No passado não sabemos. Isso mesmo, porque às vezes nós temos até sonhos nos ligando à raiz disso. Não é? Onde começou, onde aquilo foi gerado. Não é verdade? Às vezes nós temos uma enfermidade, por exemplo, o Antônio Carlos, lembra aquele que esteve aqui um dia? Ele é médico homeopata. Ele conta que um belo dia ele foi trabalhar, sentiu uma dor. Ele é muito autônomo. Ele foi para o hospital e falou, olha, investiga isso e isso que eu estou com uma dor aqui. Ele tinha um apêndice já supurado, né? E aí ele foi direto para a cirurgia, ligou, depois que ele saiu da cirurgia, ligou para casa e avisou que estava lá. Aí ele falou que na hora que ele deitou, já conversando com um médico amigo que ia anestesiá-lo, aí ele deu aquele apagão assim de poucos minutos e ele viu direitinho, ele todo armado com aquelas armaduras e o sujeito no chão, ele passa, pega daquelas lanças bem fortes e tum, na mesma região onde ele sentia dor. E aparece um relógio enorme, antigo, tum, data certa, o dia que ele fez a cirurgia. Não é legal? Então nós lembramos, através até das nossas memórias, que de alguma forma são liberadas para que a gente se liberte desse processo de uma só vez. Não é responsabilidade da gente mesmo?
Então ela também, além de responsabilidade pessoal, ela torna você capaz de resolver seus próprios problemas. Isso não quer dizer que você faça isso sozinho, não é? Mas que você é capaz de resolvê-los, é. Ninguém os resolve para nós. Abre a vida para todas as suas ricas possibilidades, porque você também fica aberto a prestar atenção em você mesmo e descobrir das possibilidades que você tem. Mostra e ajuda a ver as coisas sob a sua verdadeira luz. Verdade também é uma coisa mutável na nossa vida, né? Hoje nós podemos fazer esse estudo, amanhã sentarmos e vermos outra parte dessa lei, que hoje não veremos, não é verdade? Então essa verdadeira luz, ela trabalha uma verdade iluminada, cada dia um pedaço. E a gente vai enxergando cada vez mais. Deixa você com mais respeito próprio, integridade e esperança. Por quê? Você se torna autônomo sobre você mesmo. Aqui o indivíduo é levado a agir. Muitas vezes o que nos deixa irresponsável é a nossa inação. É a nossa dificuldade de nos movimentarmos em direção, até porque tem um peso da nossa responsabilidade, né, atuando sobre nós. Não é assim? Ou não? Sim. A lei de responsabilidade pessoal remove a nossa ilusão infantil da onipotência, pois capacita você a aceitar suas próprias limitações e as limitações das outras pessoas, alimentando seu poder de dirigir a própria vida de forma significativa. Aqui também ele é bastante objetivo conosco. Remove a nossa ilusão infantil, ou seja, eu posso mais do que a Andréia, porque eu não tenho limitações, ela tem. Aqui diz para nós com muita clareza que eu tenho as minhas próprias limitações e o outro tem as dele. E para eu respeitar, se eu tenho respeito pelas minhas, eu vou aprender a respeitar as limitações também das outras pessoas. No tanto que elas são, no tanto que elas se manifestam em relação a mim. Então quando eu falo assim, nossa, fulano matou alguém, matou, nossa, que horrível, que eu jamais faria isso hoje, que amanhã também não sei, não é isso? Ou nesse momento. Isso não quer dizer que eu não já fiz antes. Diminui essa nossa facilidade de julgarmos a outra pessoa. Nós olhamos e dizemos, aquela pessoa vai se tornar então responsável por aquilo que fez. Não é verdade? E isso vai trazer para ela o poder de dirigir a própria vida de forma significativa. Porque eu não vou ficar apontando os defeitos de ninguém. Eu vou observar a limitação dele e a minha. Aquela história que a gente pergunta, né? No lugar do fulano, o que faria eu? Nunca que vamos ter essa resposta. Primeiro que, quando eu me coloco no lugar do fulano, eu levo toda a minha bagagem para o lugar dele. Quem responde? Eu mesmo. Não é verdade? Eu posso avaliar, eu posso ser condescendente, porque eu sei que eu tenho limitações e a outra pessoa também tem. A única coisa que eu posso fazer é respeitar as minhas próprias e a do outro. Eu posso identificar, mas eu preciso exercitar respeito por ela. Fulano é sem educação. Quantas e quantas vezes eu também sou. Não é verdade? Então eu olho para ele e respeito aquela posição onde ele está e vou aprendendo a respeitar a minha também. E vice-versa, não é? E até quando eu julgo, né? Principalmente. Respeitar quando eu ainda não dou conta de não julgar, não falar mal do outro. É verdade. Acolher isso. Quem lembra aquela pergunta que a Rose fez, Madá, você lembra? Que eu dei o exemplo do Sigismundo.
Lembra, Anderson? Vamos ver se eu lembro. A lei de responsabilidade pessoal é o princípio orientador na busca pela raiz das obstruções de uma pessoa. Olha que legal, foi aqui mesmo que ela fez a pergunta. Onde está a raiz daquilo que eu faço? Você sabe? Acabamos de falar. Eu chego aqui e agrido uma pessoa. Onde está a raiz disso? No meu ressentimento. Não é? Eu xingo alguém, brigo com alguém. No meu ressentimento latente. Latente, exatamente. Mas isso está no meu passado ou no meu presente? No meu passado. Foi aqui que eu dei para a Rosa, ela perguntou, e como é que fica essa coisa, né, nossa, kármica? Vocês se lembram do livro do André Luiz, da história do Sigismundo? Segismundo. Sigismundo. Eu chamo de Sigismundo. Vocês lembram? Ia ele reencarnar e o pai estava bastante tumultuado, agressivo, desorientado, desequilibrado. Num dado momento, a espiritualidade, através do sono, a esposa estava gestando a criança. O pai, então, que estava alterado, confuso, todo desequilibrado, em desdobramento durante o sono, ele é levado ao plano espiritual. Ao chegar no plano espiritual, a espiritualidade esclarece ele. Isso é mais ou menos o que você disse, Márcio. Diz para ele assim, olha, numa vida anterior, ele te matou. Então, agora, vocês na vida atual, você melhorado, esclarecido, terá a chance de acolhê-los e ser o pai, o guia espiritual desse espírito. O guia encarnado, né? Do filho. Então ele ia ser o guia daquele encarnado. O pai é assim, né? Na nossa vida. E aí, ele volta do sono mais tranquilo. Porque ele entendeu que ele já estava em condição de exercício de amor com relação àquela criatura. Ele foi atrás da raiz que obstruía ele receber a criança. Cada passo que nós damos, cada atitude que temos, ela traz em nós uma raiz. Isso explica o marido kármico, né, Beatriz? Porque você fala que está no passado, mas na realidade é no presente que eu tenho reflexo. Isso, exatamente. A raiz é onde iniciou esse processo, está na experiência que o Espírito traz para essa vida. Você tem razão. Que eu disse que estava no passado, a raiz. Então vamos imaginar, eu estou aqui no plano espiritual. E a espiritualidade, eu não tenho condição de programar eu mesma ou de participar da minha programação para uma nova vida. Então a espiritualidade programa que eu vou encontrar algumas dificuldades relativas a algumas dificuldades que eu gerei para mim. Entendeu, Beto, Patrícia? Aí eu encarno, esquecimento disso, em espírito eu tenho consciência daquilo que aconteceu comigo, em memória espiritual, percebe? Mas a memória física não, a memória atuante de agora não. Então eu venho com aquela condição de trabalhar aquela questão. Aí chega aqui, eu começo a ter uma série de dificuldades. Onde estão a raiz dessas dificuldades? Estão presentes em mim, registradas em mim, na possibilidade de serem trabalhadas hoje. Essa pergunta que você me fez, né? Entenderam isso? Nós trazemos em nós registros de coisas a serem trabalhadas na vida atual. Não é tudo não. Não é isso? Nós vamos encarnando e desencarnando e nos libertando desse processo. Trazemos situações kármicas e desenvolvemos outras, às vezes concomitantes àquelas que nós trouxemos. Hoje eu não mato mais, mas eu sou extremamente agressivo.
né? Hoje eu não traio mais, mas não sou fiel. É traição também. Não sou fiel no trabalho, não, com os amigos, né? Percebe? Fica sempre algum registro, alguma dificuldade, cuja o início disso está em mim. Não é o Espírito que encarna? Eu só não tenho a plena consciência disso o tempo todo. Quando eu trabalho com a lei de responsabilidade pessoal, eu digo assim, eu incluo tudo. Na verdade, eu vou saber que se algo está acontecendo comigo, essa responsabilidade é minha. Por que eu estou casado com essa pessoa? Por que eu sou sócio do fulano? Por que o fulano me passou a perna? Por que o outro me ama com tanto... Porque a gente está falando só de coisa ruim, né? Só de obstrução. Por que eu encontro e tenho afinidade com uma pessoa? Me sinto feliz ao lado dela. Isso também tem uma raiz de crescimento e não de obstrução. Também eu sou responsável por ela. Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Não é verdade? Diz a raposa, você me cativou. Agora você é responsável. Conhece a história? A lei de responsabilidade pessoal é um plano imediato que delineia as áreas onde deve existir uma atitude interna correspondente e responsável por uma ou outra de nossas escolhas. Todas as minhas escolhas são delineadas de imediato por algo pelo qual eu sou responsável. Não? Imagine que você tem filhos adolescentes e diz assim, meu filho... Meu filho saiu com o André e o André levou ele para o mau caminho. Por influência dele, eu fiz isso, isso e isso. Eu reconheço que ele aproximou de mim por atração natural de energia, não é verdade? E trouxe aquela proposta e eu de alguma forma a aceitei. Em um momento eu a escolhi. Percebe? Então ela de imediato eu atuo como responsável pela minha escolha em qualquer atitude que eu fizer. É diretamente responsável. Mas eu não posso ser sempre responsável por todas as minhas escolhas. Como não? É difícil. Às vezes tem uma escolha que não sou eu. É uma situação que... Não existe. Será? É o que ele diz para nós. E é o que experimentamos. Eu poderia dizer que tem situações que eu não sou responsável? Você encontra alguma? Quando eu estou acordada, não. Nem quando eu estou dormindo, que é o pior. Não? Como não? Vamos dizer, eu sou assaltada aqui hoje. Não é verdade? Vem alguém e me assalta. Hoje, é aquela história do livre-arbítrio. Hoje, eu não me lembro mais. Mas essa escolha eu fiz quando eu infringi a lei de Deus lá atrás. Presa, não sei por quê. Qual delas? Foi eu sem defesa do moço que foi julgado, condenado e ficou com Ah, sim, é essa história que o guia conta aqui. É a mesma que eu trouxe? Não, a que eu contei, você estava aqui no dia do livre-arbítrio. É aquela história, o sujeito foi condenado porque ele matou alguém, só que ele perdeu a memória. Lembram essa? Essa? Aí ele está lá na prisão, injustiça, eu não sei, eu não vi, eu não lembro mais. Não lembra por que você não lembra? Porque ele perdeu a memória. Por que nós não lembramos? Porque eu não tenho consciência. Isso aconteceu com o pai da Denise, né? Eu estava na reunião, eu e a Eliane chegamos, estacionamos. Assim ele chegou e estacionou atrás de mim. Eu desci, falei, oi, entrei no grupo Vitor.
Aí quando ele entrou, os assaltantes chegaram, 4, nas minhas costas eu não vi. E levaram o carro dele, a Naná saiu rapidinho, o moço, como ele parou muito atrás de mim, não sabia pro ré. O eu disse, vai, não, espera um pouquinho, abre aí. Pôs a ré pra ele, pronto, viu ele arrancar, o homem com o revólver e tudo, ele levou o carro. Ele entrou para a reunião mediúnica. Ah não, ele foi lá na casa de São Zé, ele é coronel. Avisou que o carro dele tinha sido roubado e pronto. Aí ele entrou para a reunião, fez a reunião, no meio da reunião o Espírito falou para ele, dessa vez levaram o carro, hein? Não precisou te retalhar. Porque o que você fez antes não foi assim tão suave. Pronto, ele falou, graças a Deus, levou o carro. É isso que nós pensamos quando somos assaltados. Aí vem uma bala perdida, não tem, né? Tum, me atinge aqui. A bala pode ser perdida, mas a Lena não. A Lena estava no lugar certo, no momento certo, resgatando algo que tem a ver com ela. Essa é a lei de responsabilidade pessoal em ação. Eu só acho que é uma injustiça porque eu estou igual o prisioneiro lá. Eu perdi a memória. Eu não me vejo nessa vida como um espírito que tem uma história pregressa. E a nossa história pregressa, olha para trás e olha para o seu passado. Como é que ele é? Branquinho que ele não é, né? Mas nesse caso você está falando que você está pagando por uma coisa que você não sabe. Eu estou não pagando, estou no ajuste da lei. E a lei é misericordiosa e benfeitora para mim. Eu não posso evoluir se eu tiver débito com alguém. Então eu vou melhorando, vou tomando consciência, sou responsável por uma porção de coisas. A lei que era para eu morrer, vem e eu tenho um acidente e perco a perna. Vou passar só um tempo com alguma dificuldade, ainda progredindo espiritualmente. Entendeu? É assim que ela funciona, é uma engrenagem. Aí você pode dizer assim, mas o Viviane que te mandou a bala e ele não tinha nada a ver com você, a vida de vocês nem cruzaram, é verdade. De repente eu matei, foi a Zezé, não tem que ser ela em pessoa voltar e ajustar comigo. É a lei que ajusta. E a lei de Deus é tão benfeitora e benéfica para nós, que ela tem as atenuantes da lei, como tem na lei real, não é, Paulo? Você também é advogado? Não, eu não. Não sou não. Então, mesmo na lei humana, nós temos atenuantes, não tem? Na lei de Deus temos muito mais. Porque se você é um assassino que faz uma bondade, e é muito legal a gente pensar nisso, porque tem milhões de espíritos que aparecem aqui nas reuniões de acolhimento amor, que apontam os nossos defeitos ou falam daquilo que fizeram com ele. Naquele momento tem o atenuante da lei. Primeiro que eu não sei, eu não me lembro. O Espírito fala para mim, você me traiu, você matou minha família inteira, foi o meu irmão. É verdade. Se você está dizendo, eu acredito. Eu realmente devo ter feito isso. Eu não me lembro agora. Mas agora, em minha consciência atual, eu peço que você diga para você, eu sinto muito. Foi o que eu fiz naquela vida. E é o que eu posso fazer por agora. Hoje estou melhor. Hoje eu tenho uma posição diferente, mas é hoje. Se você puder aceitar. A mesma coisa com as pessoas que têm dificuldade conosco, não precisa ser espírito, não. Vivo, né? Vivo? Vivo também. Vem uma pessoa e fala assim, Oleno, você foi extremamente cruel comigo. A responsabilidade me diz, verdadeiramente eu fui. Então, olha, fui cruel com você, eu sinto muito. Eu não tive mesmo condição de fazer algo melhor. Não é verdade? Eu me torno responsável. Se alguém diz isso para você, você vai continuar acusando a pessoa? Você vai falar da sua mágoa, do seu ressentimento. Mas você vai assumir aquilo que fez. Não é verdade? Uma vez eu estava no consultório, atendi um sujeito a pedido da mãe, desesperado, que mãe é sempre desesperada. Lá no consultório, a vida não é assim não.
Então ela disse assim, meu filho, coitado, a mulher dele vai separar dele, porque você acredita que ele estava pedindo namorico com não sei quem? Aí vem o sujeito falar comigo, você precisa me ajudar a convencer a minha esposa eu arrependo de tudo que eu fiz e eu quero voltar, eu não quero perder meu casamento. Aí falou, meu filho, então vai lá e conta a verdade para ela. Não posso. Essa verdade, como que eu posso assumir que eu fiz uma coisa dessa? Mas quem foi que fez? Ela pegou uma conta do telefone e viu aquela tanto de número, né? E ligou para o número e ela já sabia. Tanto que ela pediu para separar. O que ele ia fazer então, para poder realmente resolver a questão? Ele ia apenas se responsabilizar pelo algo que ele tinha feito mesmo. A única maneira de eu me libertar dessa sequência de situações que eu carrego na minha vida é me responsabilizar pelo aquilo que fiz. E o que nós fazemos humanamente? Tudo menos isso. Assumir, falar que eu errei. Muito difícil. Dá outra face? Da outra face, que é o outro lado, o lado responsável. Não é assim? Então ele relutou, ele falou assim, olha, eu não vejo outra alternativa para você. Primeiro que você vai dizer uma coisa que ela já sabe. Volta o sujeito lá na casa dele, conta para ela, volta desesperado. Ela falou isso, ela falou aquilo, falou, e eu falei, é verdade. Eu vacilei, eu fui burro, eu não quero essa pessoa, eu fiquei atraído por isso, isso e isso. Aí resolveram, estão juntos até hoje. Por quê? Ela disse para eles, o autor da Constelação, o Hellinger, que vocês já conhecem de tanto eu falar, ele diz que nós temos que isso tem um preço. Sabe? Que essas coisas, as traições, as coisas que o outro faz, tem um preço. E que eu posso decidir qual que é o preço disso para mim e você pode pagar. Mesmo que eu diga assim, olha, eu estou em prejuízo com o que você fez, eu sofri. Não é verdade? E há um prejuízo para essa pessoa, não há? Então eu posso dizer para ela o que eu quero para ressarcir aquela questão. O Hellinger, ele é tão humano que ele propõe que você resolva isso. Humano. Apesar da visão espiritual, ele é humano. Ele diz assim, você pode me dizer o que eu posso fazer para que você, então, ajuste isso comigo. Então tá, eu quero um carro novo. Então tá, eu pago o preço do carro novo. Mas a responsabilidade é dos dois pontos. Não é? A responsabilidade é dos dois lados. Olha, eu fico em paz com você se você me pedir perdão. Aí eu ajoelho, peço perdão. A responsabilidade é dos dois lados. Amanhã não tem como cobrar de novo, gente. Pagou. Isso é que torna aquelas lamentações da vida, faz a gente ficar voltando. Eu resolvi o preço a pagar. E depois eu continuo cobrando a dívida? Escreve e assina. Exatamente. Aí nós estamos quites. Seria essa a proposta de nossos espíritos? Encarnação a encarnação, buscando a nossa libertação? Não é verdade? Encarno eu com a Andréia, com uma dívida com ela em prejuízo, e eu preciso ressarcir esse processo? Não está certo também eu pagar daquilo que ela quer? Então às vezes a gente fala assim, eu vou continuar vivendo com o mar, mas é um sacrifício para mim. Muitas vezes é o preço que eu preciso doar nessa vida para que nós fiquemos em ajuste natural. A literatura espírita é cheia dessas histórias. Sagrado ofício. É o sagrado ofício. Eu reconheço que tenho uma dívida com aquela pessoa. Reconheço.
e assumo responsabilidade sobre ela, e aí então eu posso entender tranquilamente, a gente é uma vida só. Humanamente a gente fala, passei os melhores anos da minha vida dedicada a essa criatura, né? Eu lembro da mãe de uma colega de trabalho, quando o marido morreu, chamava João também, ela disse, graças a Deus que o João morreu, agora eu estou livre. Aí o Espírito falou para ela, é por causa disso mais uma encarnação.